Ah, muito fácil, né? Muito fácil, tá muito fácil pra gente. E aí agora a gente vem a questão do rendimento. Rendimento, a gente não está acostumado com rendimento, né? A gente já viu isso, o ciclo de Carnot, sabe muito bem o que é rendimento. E o que é rendimento? Né? O que é um rendimento de qualquer coisa, né? De qualquer unidade, vamos supor assim. Né? Quando a gente fala de rendimento, a gente quer saber o seguinte: ele entrega 100% daquilo que ele promete? Né? Ele entrega realmente aquilo ali? Ele entrega? Então vamos supor, foi gerado 200 watts de potência. Ele entrega os 200 watts? Ah não, ele entrega 180 watts. Então ele não entrega 100%. Então o rendimento dele não é equivalente a 100%. Por quê? Porque ele não entrega todo aquele valor, ele entrega parte. Então o rendimento nada mais é do que isso. Então pensa o seguinte: essa potência é dissipada pelo gerador em forma de calor. Né? O rendimento do gerador é a relação entre a potência útil e a potência total. Né? Ou seja, então o meu gerador vai lá e me dá tanto de potência. Mas chega no final, o que realmente é aproveitado daquela potência não equivale a 100%. Né? Então o meu rendimento, né, vamos supor que ele me entregue 100, né? A potência total é de 100, porém ele só me entregue 80. Se ele só me entrega 80, eu trabalho em 80 sobre 100. Então eu só entrego 80% da minha, né, potência total. E aí fica fácil de saber também qual é a quantidade, né, de potência que eu acabei perdendo. 20%. Tá? E aí, ó, quanto menor for a parcela de energia dissipada, né, melhor será o rendimento do gerador. Claro. Né? Claro, quanto menor será, né? Quanto menor for essa perda, é o que ele quer dizer. Quanto menor for essa perda, melhor o meu rendimento, claro. Né? E o rendimento em geral é representado pela letra G, né, grega ali, eta. Né? Assim, o rendimento eta de um gerador elétrico real é dado pelo quociente, né, PU sobre P total, né, que vai ser igual a U sobre E. Ah, por que não é potência? Não era U vezes I e E vezes I? Sim, mas a corrente é a mesma, então acaba simplificando. Então fica só U sobre E. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que ele fala: o rendimento de um gerador elétrico real é dado por esse quociente. Vejam que ele não fala o coeficiente de um gerador elétrico ideal. Né? Por que, Vandes? Mas por que ele não pode... por que ele não falou nada em relação ao gerador elétrico ideal? A gente já sabe que quando o gerador elétrico é ideal, o U é igual a E. Então é como se o gerador fornecesse 100 watts e fosse utilizado 100 watts. Então se ele me forneceu 100, foi usado 100, eu usei 100%. Então acaba que o gerador elétrico, né, o rendimento dele, quando a gente tem a situação do gerador elétrico ideal, a gente vai considerar que isso nada mais é do que 100% da energia utilizada. Tá? Então a gente vai usar 100% dessa energia. Aqui não. Aqui no real a gente sabe que tem uma perda. Então isso nunca vai chegar aos 100%. Beleza? E aí, seguinte. Bom, a bateria, né, é a fonte da FEM. Né? E ali era para ter uma força eletromotriz. Né? O E e o R, né, é a sua resistência interna. O farol faz parte do circuito externo. Resistência. Então, ó, a bateria é a fonte da FEM, né? E R é a resistência interna da bateria. O farol faz parte do circuito externo. Então vamos entender o que ele está falando aqui, galera. Olha isso aqui. Na bateria, né? Na bateria aqui a gente tem um polo positivo e negativo, maior potencial e menor potencial. E aí olha o que acontece. Nós temos o fluxo aqui da nossa corrente passando, é claro, pelo nosso farol. E aí, isso aqui é a bateria. E aí, o que ele fez? Ele tirou a bateria e representou a bateria. Que é o quê? Essa minha bateria é o valor que é gerado de DDP pela minha bateria, menos a minha perda aqui, que é da resistência interna. E isso aqui acaba sendo quem? O U. Né? U no EE menos RI. É isso aí. Beleza? E aí, ó. Tá bom. Então, ó, quando as cargas elétricas passam pelo farol, a energia potencial das cargas é transformada em energia térmica, calor.
né, fazendo o filamento do farol se aquecer e ele emitir luz. Bom, a bateria fornece energia potencial às cargas do polo negativo, menor potencial, enviando-as para o terminal positivo, maior potencial. Esse ciclo é repetido enquanto a bateria conseguir transformar essa energia química da bateria em energia elétrica. Ou seja, enquanto houver uma energia química ali disponível. Enquanto houver essa transformação, tá, de energia química em energia elétrica. Então note o seguinte, note que a corrente elétrica no circuito, ela é constante. Então lembra que eu falei para vocês que a DDP, ela é constante? Eu falei, né? A DDP, ela é constante. Mesmo se os fios que ligam o farol à bateria fossem trocados por fios mais espessos, o que vai acontecer? O funcionamento do circuito seria o mesmo, né? E a corrente se manteria constante, né? Isso ocorre por conta da conservação das cargas elétricas, né? Não pode haver acúmulo de cargas no dispositivo no circuito. Se houver o acúmulo, né? Se houvesse esse acúmulo, a diferença de potencial seria variável com o tempo, tá? Então, na verdade ali, não vai haver esse acúmulo de cargas no dispositivo ali do circuito, né? Ali, você vai ter ali um acúmulo, a diferença de potencial seria variável de acordo com o tempo, ia variando, né? De acordo com o tempo. E aí, se a gente está considerando que a DDP ali, ela vai se manter, a gente não pode falar que ela vai ficar variando, né? Beleza? E aí, a parte mais legal. A parte mais legal. Aqui é exercício. Nada mais justo, nada mais justo. Então vamos lá, galera. Vamos fazer aqui nosso exercíciozinho legal. Então é o seguinte, ó. O gerador representado na figura abaixo, né, é percorrido por uma corrente de intensidade 1 ampere, né? 1 ampere. E aí ele fala, ó, ele me dá o E, né? Ele me dá o E. Se a gente reparar aqui, ó, ele me dá o E. O E é igual a 3 volts, né? Por quê? Isso aqui não varia, né? Ele vai me dar aquele 3 volts ali, que é o valor da geração ali, no caso do meu gerador ali, é o quanto que ele gera para mim no total, né? E aí ele fala que a resistência interna, né, desse meu gerador é de 0,5. E aqui não é volts, eu coloquei errado. Aqui é ohms, tá? A resistência interna é de 0,5 ohms. Ou é volts mesmo? Não, é ohms, é ohms. Eu não sei mais resistência, tá maluco? E aí, I é igual a ampere, e ele me fala o seguinte, que o tempo para passar por aqui é de 20 segundos. Beleza? Esses são os dados que ele me deu. E aí a primeira coisa que ele pergunta é a DDP entre os terminais, né, A e B. Então, nesse caso, a gente já viu que U é igual a minha FEM menos R vezes I. Sem contar que ele já me deu todos esses dados. Então, ó, U é igual a 3 menos R, que é 0,5, vezes I, que é 1 ampere. Logo, a minha DDP, na verdade, é 3 menos 0,5, que é 2,5 volts. Então, a letra A, ok. U é igual ao gerador menos o valor que ele perde ali na resistência interna. E ele pergunta a potência dissipada no gerador. Então, ó, a potência dissipada no gerador, gente, a gente está falando de quem? A gente está falando desse carinha aqui, ó. Lembra que isso é a potência útil, isso é a potência total e isso é a potência dissipada, né? E aí a gente faz o seguinte, ó. Letra B, vou botar aqui em cima. Vai ser quem? Potência dissipada é igual a Rzinho vezes I ao quadrado, né? E a gente vai ter R 0,5 vezes I é 1, 1 ao quadrado dá 1. Então a gente vai ter 0,5 watts, tá? Então aqui no caso a gente vai ter 0,5. E aí ele me pergunta na letra C o seguinte: qual é o rendimento do gerador, né? Então qual é o rendimento do gerador? E aí a gente sabe, né, que o rendimento do gerador, né,
vai ser igual a potência útil sobre a potência total. E a gente sabe que a potência útil é U vezes I. E a potência total é epsilon vezes I. Só que esse I é igual. Então, ó, simplifico. Então, nada mais é do que U sobre E. E aí eu vou ter o meu U igual a 2,5 e o meu E igual a 3. Então, isso aqui dá 3 vezes 8, 24. Isso dá aproximadamente 0,83. 83%, galera. Tá? Então o rendimento do gerador é por volta dos 80%, 83% ali. Tá? E a nossa letra D? A nossa letra D ele fala, ó, a energia disponível ao circuito se o gerador permanece ligado por 20 segundos. E aqui entra naquela nossa situação, né? A gente tem lá, né, que lembra que a gente tinha epsilon, né? A gente tinha o epsilon lá é igual ao trabalho sobre o fluxo de carga. Lembra que a gente tinha isso? Não tinha isso? Só que aqui ele está perguntando, ó, a energia disponível ao circuito se o gerador permanece por... Aqui não tem nada ligado à questão do tempo, né? Então, tecnicamente, a gente não pode utilizar isso aqui. O que a gente vai utilizar? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Primeiro, a gente vai trabalhar para o que foi entregue. Se ele está falando que o gerador permanece ligado, a gente vai trabalhar com o que foi entregue, não com o que é gerado. Então, essa minha energia, né? Essa minha energia vai ser igual ao quê? Né? Essa minha energia vai ser o quê? Se a gente pode, né? A gente pode fazer com relação a isso aqui, ó. A nossa potência não é igual ao trabalho sobre o tempo. Deixa eu ver se eu estou na frente aqui para não ficar atrapalhando. Não, por enquanto eu não estou na frente não. E aí, ó, nossa potência sobre o trabalho, né? Não é o trabalho sobre o tempo. Não é isso? E aí, a gente tem a nossa potência, né? A nossa potência útil, né? A gente tem essa potência útil. Qual é a potência útil? A nossa potência útil vai ser igual a 2,5 vezes I, que é a corrente 1. E aí, esse trabalho, essa energia que a gente vai consumir sobre determinado tempo, que é igual a 20 segundos. Logo, esse meu trabalho, né, essa minha energia, vai ser igual a quem? 20 vezes 2,5. Que isso vai me dar 50. Isso, 50. Só que essa energia a gente vai ter que esse trabalho ele é em joule. Então, a energia disponível ao circuito externo, se o gerador permanecer ligado por esse, né, por 20 segundos, a gente vai ter aí, né, 50 joules, né, disponível ali que foi utilizado. Beleza? Tranquilo, galera? Na paz, conseguiram entender? Suave, né? Bem tranquilinho, bem suave, né? E aí, ó, exercício 2. Exercício 2. E aí, ó, a DDP entre os terminais de uma bateria em um circuito aberto é de 12 volts. Se houver uma corrente elétrica de 2 amperes no gerador, a potência fornecida a um circuito externo de 20 watts, calcule a FEM, né? E a resistência interna da bateria. Bom, o que a gente precisa entender aqui primeiramente? Então, a primeira coisa que a gente precisa, né, aprender aqui, precisa entender, na verdade, aqui, é a DDP entre os terminais de uma bateria em um circuito aberto é de 12 volts. Então, a gente tem um circuito que está aberto, tá, ó. Tá aqui o meu E, tá? Um circuito está aberto, então aqui, ó,
meu circuito aqui está aberto. Só que é o seguinte, a DDP entre esses terminais, quando o circuito está aberto, a corrente ela é igual ao quê? A zero. E a gente tem aqui, ó, U é igual a epsilon menos R vezes I. Se a corrente é zero, nessa situação a gente tem que U é igual a E. E ele fala, em um circuito aberto é 12 volts. Então, nesse caso, o U igual a E e eu tenho 12 volts. Então, já achei o que é fornecido, né, pela minha bateria. Agora, ele fala o seguinte, se houver uma corrente elétrica... Opa! Então, isso é a situação 1, tá? A situação 2 é o seguinte, agora tem corrente passando. E a corrente é de 2 amperes, tá? No gerador. A potência fornecida a um circuito externo, né, é de 20 watts. Então, se é uma potência que é fornecida para o circuito externo, isso aqui é a nossa potência útil, né? Porque ali já está desconsiderado as perdas. E aí ele quer, calcule a FEM e a resistência interna da bateria. Então, olha isso aqui. Bom, P, né, é igual a 20 watts. Então, já vou colocar direto aqui. Deixa eu apagar isso aqui. U vezes I é igual a 20. Só que quem é U? Não sei. Mas a corrente eu sei. 2 amperes. Isso é igual a 20. Logo, a minha U realmente entregue, né, é igual a 20 sobre 2, que é igual a 10 volts. Então, isso é que é entregue, né? Isso aqui, na verdade, essa é a DDP do meu sistema, é o que eu entreguei para ele. E aí ele quer, calcule a FEM. Já calculei. E a resistência interna dela? Bom, a gente joga aqui agora, ó. U é igual a epsilon menos R vezes I. Aqui é 10, aqui é 12, menos a resistência vezes a corrente, que é 2. Logo, passando para cá, 2Rzinho é igual a 2, resistência interna é igual a 1 ohm. Beleza, galera? Tranquilo? Bem suave, né? Bem tranquilo o entendimento disso, né? Então tem ali, primeira situação, U é igual a E menos RI, que é a expressão quando a gente está falando de gerador. Na primeira situação, o circuito está aberto, não tem corrente, a resistência interna não está influenciando em nada, né? Não estou considerando a minha perda, então desconsiderei. Já descobri o que? A gente já sabe que não vai variar o nosso epsilon, né? O nosso epsilon dá 12 volts. Na seguinte situação, ele abre, né, o circuito ali, não, quer dizer, ele fecha o circuito, logo tem uma corrente passando ali. E aí ele bota uma corrente de 2 amperes ali. Ele me dá a potência, né, o que eu tenho que prestar atenção aqui é que a potência fornecida é um circuito externo. Então isso aí nada mais é a potência útil, é a potência que foi utilizada realmente pelo sistema, já desconsiderando a perda, né? E aí a gente coloca 20 watts ali, né, faz os devidos cálculos e depois acha os respectivos valores. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, na paz, suave? Beleza. E aí vamos dar continuidade à lei de Pouillet, né? Pouillet. Lei de Pouillet. De Pouillet, né? Lei de Pouillet. Então, considere novamente o mesmo circuito que representava simplificadamente lá o circuito, né, do farol. Então, nesse circuito, a bateria, o gerador elétrico, né, e o farol, né, e o farol ali é um resistor externo da resistência elétrica, né? Então, a gente já viu, né, substituindo ali o nosso querido gerador, né, a gente vai ter o nosso epsilon, né, a gente vai ter resistência interna da bateria e essa lâmpada nada mais é do que ela vai ser o quê? Uma resistência, né? Ela vai ser considerada aqui uma resistência. E aí ele fala o seguinte, o físico francês Claude Pouillet verificou que a diferença de potencial entre os polos do gerador é a mesma que nos terminais 2 no caso do resistor. Portanto, né, a diferença de potencial entre A e B é igual a E menos RI.
E o UAB é igual a R vezes I. Igualando as equações, né, a gente viu ali que E menos RI é igual a Rzão vezes I. Lembrando que esse R minúsculo é de resistência interna do gerador e esse Rzão é a resistência, no caso da lâmpada ali no meu circuito. E aí, como ele percebeu que a diferença de potencial deles são iguais, ele igualou e chegou à conclusão que, portanto, o valor de epsilon, né, é igual a Rzão mais Rzinho vezes I. Né? Essa expressão ficou conhecida como lei de Poulet. Né? Lei de Poulet. E aí, o que acontece? Se a gente for reparar, né, se a gente for reparar aquilo ali, né, vamos dar uma reparada aqui, o que esses resistores estão? Eles estão em quê? Eles não estão em série? Não é isso? Eles não estão em série? Então isso aqui, ó, o meu E nada mais é do que a minha REC vezes a corrente. Só que quem é a minha REC, galera? É a soma das resistências da lâmpada mais a resistência interna do gerador vezes I. Tá? Aí Poulet foi lá, malandrão. Sei pra caramba, hein? Vou colocar isso aí e falar que é minha lei. Botei os dois em série ali, chamo um de Rzinho de Rzão. Vi que a DDP ali, a diferença de potencial é igual. E vou botar ali, ó. É epsilon é igual a Rzão mais Rzinho vezes I. Brinquei, parceiro. Vou chamar ali de lei de Poulet que eu tô suave. Tô sabendo tudo. E é isso aí. E essa expressão acabou sendo conhecida como lei de Poulet. E aí, ó. Vamos brincar aqui. Vamos brincar, ó. A FEM, né? E a resistência interna de um gerador são, respectivamente, 20 e 1 ohm. Esse gerador é ligado diretamente a um resistor de 4 ohms, como na figura. Calcule a intensidade da corrente elétrica no circuito. Mais uma vez, a gente já viu, né, que o nosso E, né, vai ser igual a REC vezes a corrente do sistema. E aí nós reparamos aqui que nós temos, né, uma REC de 1 ohms aqui mais 4 ohms. Eles estão em série, então é só fazer o somatório, né, das resistências. Então 4 mais 1, nós temos 5 vezes I. E ele me disse que o meu epsilon na verdade é 20. Então 5 vezes I é igual a 4 amperes. Beleza? Então, nada mais é do que calcule a intensidade da corrente elétrica no circuito. Então, isso aí é igual a 4, né? Isso aí é igual a 4 amperes. Beleza? Tranquilo? Na paz? Bem sussa, né, galera? Bem tranquilo. E aí, ó. E se por acaso, né? E se por acaso ele me perguntasse qual seria, né, o meu U daqui, né? O meu U entregue ali não seria E menos R vezes I? E aí eu teria o meu 20 menos a minha resistência, que é 1, vezes a minha corrente, que é 4. E aí eu teria 16 volts entregue, né, ao meu sistema. Beleza? E se vocês repararem aqui, ó, isso aqui é o gerador. E se eu pego a minha DDP, é igual a R vezes I, a gente acaba vendo que, ó, 16 volts é igual a resistência, que é 4. A gente acaba, né, tendo nossa corrente igual a 4 amperes também, sem problema algum. Beleza? Tranquilo? E aí, ó, próximo. A figura ilustra agora, tá, gente, um circuito formado por um gerador elétrico, né, que pode ser ligado a um ou dois resistores, dependendo da ligação, né, de uma chave ali, no caso CH, ali, que eles chamam de chave. Se a chave estiver aberta, né, a corrente elétrica tem intensidade de 10 amperes. Se a corrente estiver fechada, a intensidade da corrente é de 16 amperes. Calcule a resistência interna R e a FEM no caso do gerador.
Aí o pai fica feliz, né? E aí, ó, como é que fica mole pra gente? Então, ó, vou botar aqui, primeira situação. Na primeira situação, né, a chave está aberta. Então a corrente elétrica tem intensidade de 10 amperes. Então tá aqui, ó. 10 amperes. Então, conseguem perceber que na primeira situação eu tenho isso aqui, ó. E vai ser igual a REC, que vai ser quem? 3 mais a minha Rzinha ali, que é resistência interna, vezes a corrente, que é 10. Tá? Então, na primeira situação, eu vou ter que a minha força eletromotriz é 30 mais 10Rzinho. Ponto. Quando eu chego na segunda situação, né? Quando eu chego na segunda situação, eu vou ter o seguinte, ó. O meu já a minha corrente vão ser de 16 amperes. Então, se a minha corrente, tá, gente, vai ser de 16 amperes, o que vai acabar acontecendo, né? É como se eu tivesse esse meu circuito assim, ó. Né? Vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Rzinho. Tá aqui. E aqui eu vou ter 3 e aqui 3. Tá? Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é recta esses caras. Mas, como esses resistores são iguais, né? Como esses resistores são iguais, a REC a gente já aprendeu que é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número, né, de malhas aqui em paralelo. Então, são duas, né? Isso aqui vai dar 1,5 ohms. Tá? E aí, agora eu jogo aqui a minha REC, ó. Então isso aqui vai dar Rzinho mais a minha REC, né, desses caras, que vai ser 1,5 vezes o meu 16. Tá? E aí, como os épsilons vão ser iguais, aqui eu vou ter 16Rzinho mais 16 vezes 1,5. Então dá 16 vezes 1, 16, mais 8, 24. Agora é igual aqui, galera, ó. Então, ó, 16Rzinho mais 24 vai ser igual a 30 mais 10Rzinho. Passando para cá o Rzinho, eu vou ter 6Rzinho igual a 24. 30 menos 24, 6. Opa, achei minha resistência interna de 1 ohm. Beleza, e ele pergunta a resistência interna, que é de 1. E ele quer saber a FEM também do gerador. Ah, mas em qual que eu vou substituir? Na primeira, na segunda, na terceira? Tanto faz, tá? Vamos escolher a primeira, que é mais fácil, né? A primeira ali, já a expressão já está 30 mais 10 vezes 1. Opa, 10 vezes 1, 10. 10 mais 30, 40 volts. Beleza? Então, substituir, bonitinho. Coloquei ali, bem suave, tá? Suave. Então, é isso, galera, tá? Tenham todos um ótimo dia. Acabamos por aqui, né? Acabamos por aqui. Espero que todos tenham entendido. Não é uma matéria muito complicada. Finalizamos aqui a nossa apostila 3, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final dessa aula é: gente, vamos continuar, tá? Acreditem no processo. Vamos continuar. Não deixe a peteca cair. Eu entendo. Tem uma hora que a gente começa a cansar, tá? Mas pensa no seguinte: aqueles que cansarem vão acabar sendo derrotados. E aí? Vão querer ser derrotados? Como eu falei, lembre-se, pensa lá, mãe, manda abordar meu jaleco lá, né? Toda vez que vocês olharem para esse momento, vão lembrar, tipo, caraca, valeu a pena aquilo lá. Então, ó, não desistam, galera. Esse é o momento está propício para vocês. Vocês estão com uma carga muito boa. Vocês estão com um material muito bom. Professores excelentes. Então, não desistam, tá? Falta pouco, galera. Vocês já chegaram até aqui. Nós estamos terminando já a apostila. Já vamos começar para 4. Daqui a pouco a gente acaba 5.
acabou. Depois a gente vai revisar, e você vai pegar a prova e vai rir, tá? Já chegaram até aqui e não desistiram, não vai ser agora que vocês vão desistir, tá? Não desistam, vamos voltar, vamos tomar ali um guaranazinho, né? Vamos reforçar isso aí, tá? Porque o momento tá propício para vocês. Vamos aproveitar a chance, tá? Beleza? Então vamos lá, galera. Não vamos deixar a peteca cair. Eu não vou deixar a peteca de vocês caírem, tá? Eu quero chegar lá na frente e ver vocês com os seus determinados jalecos e eu olhar pra vocês e vocês falarem, professor, obrigado. É só isso que eu quero, tá? Então vamos lá. Não vamos deixar a peteca cair, galera. Um abraço, um beijo e não pode faltar Wakanda Forever, galera. Um abraço.